com grande satisfação, queridos alunos, que voltamos então para o nosso último bloco, para a nossa última aula. Para mim até uma tristeza, já estou ficando até com saudade de vocês. Bom, nós falamos então da queixa. Prestem muito atenção agora, porque os termos que nós vamos utilizar são técnicos. E sendo técnicos, eles têm uma expressão e uma importância muito grande nessa matéria. Renúncia. Fiquem atentos à expressão renúncia. Renúncia ao exercício da queixa. Artigo 49 do CPP. Vejam só, a gente renuncia a alguma coisa que ainda não existe. A gente desiste de algo que já existe. Então, a renúncia ao exercício do direito de queixa, ou seja, eu ainda não exerci a queixa, eu ainda não veiculei uma ação penal privada por meio de uma queixa, eu estou renunciando ao exercício, então, desse direito. A renúncia ao direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá, para evitar aquelas pessoalidades que nós falamos na última aula. Tem dois sujeitos do crime, e eu perdoo só aquele ali porque é meu amigo, ou porque eu quero prejudicar o outro. Não, tem a ver com o princípio da indivisibilidade da ação penal. Se o crime é único, tá? E se aquele crime foi praticado por dois ou mais sujeitos, eu não posso simplesmente renunciar ao exercício da queixa em relação a um, deixando ele salvo, e o outro, então, vai ser prejudicado. Então, a lei sabe e diz: a renúncia ao exercício de queixa em relação a um dos autores, a todos se estenderá. Bom, renúncia antes do oferecimento. Eu só renuncio a algo que não existe. Renúncia expressa e renúncia tácita. O que é renúncia expressa? Uma petição, um escrito em que fique expresso, fique inequívoco, de uma forma escrita, de que eu estou renunciando, eu estou expressando meu desinteresse em processar o autor do fato. Está lá no artigo 50 do CPP. Renúncia tácita. Lembrando, ainda não temos queixa, estou renunciando ao direito de exercer a queixa, de exercer a ação penal por meio da queixa, e eu me reconcilio com o agressor. Eu convido, por exemplo, aquele meu agressor para ser meu padrinho de casamento. Isso fica expresso, né? Isso fica expresso no sentido de demonstrado, não é escrito. Fica inequívoco, melhor dizendo. Eu estou, então, com essa minha atitude, com esse meu comportamento, demonstrando que eu não tenho nenhuma intenção de exercer o meu direito de queixa contra aquela pessoa. Perdão. Perdão é uma figura parecida, mas distinta da renúncia. Por quê? Eu só renuncio àquilo que não existe, mas eu perdoo, ou vamos levar para o processo civil, eu desisto se eu já tenho uma ação penal por meio de uma queixa. Artigo 51, nós vamos ver. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos. Vejam, mesmo o princípio lá do 49. Né? Eu estou perdoando um dos querelados e não estou perdoando o outro. A lei diz que não interessa se eu estou perdoando só um, aproveita o outro esse perdão, sem que produza todavia efeito em relação ao que recusar. Por que isso, pessoal? A lei, vejam, a lei não diz que perdão é aquele benefício que eu estou concedendo já no curso de uma ação penal, mas para distinguir da renúncia é isso que acontece. A renúncia ocorre sem que exista uma queixa. O perdão ocorre quando já existe uma queixa. Por quê? Por que é bilateral? Por que bilateral ao contrário da renúncia? A renúncia é unilateral. O ofendido diz ou demonstra que não quer exercer o direito de queixa, não tem que o suposto querelado aceitar ou não. Aqui tem que aceitar. Por quê? Porque é como no processo civil. Lembra da desistência? O autor peticiona nos autos e diz: doutor, estou desistindo desta ação. O juiz tem que ouvir a outra parte para dizer se aceita. Por quê? Porque o jogo já começou. Agora, de repente, o querelado já tem advogado, ele quer até o fim. Ele quer até o fim do processo, ele tem direito por palavras da lei. Então, renúncia antes do oferecimento da queixa. Perdão depois do oferecimento da queixa. Nos dois está presente o princípio da indivisibilidade. A renúncia oferecida a um se estende ao outro. O perdão oferecido ao outro, a um se estende ao outro. Com o característico especial de que há uma bilateralidade. Precisa aceitar o perdão. Eu
preciso, quer dizer, eu